Olá, eu sou Luana de Paula, Masterclass em Micropigmentação e Design de Sobrancelha. Vim aqui hoje gravar esse vídeo para vocês para apresentar a nossa nova rena She Is. É uma rena que acabou de chegar no mercado e eu vou estar mostrando todo um passo a passo de como aplicar, a maneira correta, os designs corretos. Vem comigo. O primeiro passo é então criar um desenho, na sobrancelha da cliente, para então a gente saber como fazer o design. Vamos trabalhar com 3 pinças. A pinça da ponta fina, a pinça da ponta reta e a pinça da ponta diagonal para fazer toda a limpeza da sobrancelha da cliente. Tendo as pinças, a gente pode usar então um lápis dermográfico para então marcar esse desenho. Depois que o desenho estiver totalmente pronto, nós vamos pegar a cubeta ou o anelzinho de dedo, conforme vocês desejarem, para então preparar as renas. Aqui estão os itens que precisamos então para preparar a rena. Pinças, para fazermos o design, 2 ou 3 cores de rena, ou se preferir as 4 cores de rena, que essa marca tem castanho claro, castanho médio, castanho escuro e preto. Se caso vocês tiverem dúvida na colorimetria, podem comprar uma cor de cada. Vou usar então a cubeta ou o anel para preparar a rena e o mixer, que é para misturar. Essa rena, se a gente não conseguir a textura certinha, ela não vai dar a pigmentação correta. Então eu vou preparar e achar então essa textura. Conforme a aplicação que eu vou fazer na cliente, eu vou ter que diluir ela um pouco mais para poder ela ficar mais ralinha, para ela não ficar tão consistente. Isso vai depender da técnica que a gente vai usar quando for aplicar a rena. Com o mixer, eu venho trabalhando então a rena para que eu consiga a textura. Observe que a textura aqui ficou muito densa, Essa textura densa, quando ela acompanha aqui então o meu mixer, seria uma textura própria para a gente colocar no molde de sobrancelha. Essa textura, ela não é ideal para ser trabalhada à mão livre com o pincel. Por quê? Porque ela vai acompanhar o pincel e vocês não vão conseguir então fazer a rena certinha, porque você vai depositar e ela vai acompanhar o pincel. Então não é a textura correta. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais de fixador. Observa que ela tá no meu mixer, então ela não pode ter essa textura. Vamos colocar um pouquinho mais de fixador. Mais 3 gotinhas. Deu 8 gotinhas. A cubeta, ela é em formato de funil. Quando eu coloco o mixer, a rena fica exatamente lá no fundinho. Então ele não tem espaço para esparramar. Isso faz com que a gente não desperdice produto. Muito interessante. Às vezes até mais interessante do que o próprio anel. Porque o anel, ele é o quê? Ele é muito grande, a boquinha dele. Então às vezes eu preparo muita rena e depois eu não consigo reutilizar essa rena numa outra cliente. Porque depois de pronta, eu tenho que até 20 minutos utilizar ela rápido. Então, a cubeta ela é em formato de funil. Acho que vocês podem ver pelo fundo aqui. Então, ela tá dando pra mim a textura certinha, sem desperdiçar o produto. Observe que ela ainda está acompanhando o mixer, ó. Ela tá quase no ponto. Se ela ainda estiver acompanhando o mixer, é porque ela ainda está mais durinha. Essa textura mais durinha aqui é uma textura pra gente aplicar no molde de sobrancelha, que a gente tem várias marcas que tem o molde. Então eu vou colocar mais um pouquinho de gotas. Mais 2 gotinhas. Com bastante paciência, eu vou pegar então o meu mixer e vou dissolver o máximo que eu puder essa rena. Quem não
não tem um mixer, pode estar utilizando um palito de aroeira da ponta fina. Mas a importância é você diluir 100% a rena, porque a rena se trata de pigmento. Se esse pigmento não tiver 100% diluído, o que vai acontecer? Ele não vai ativar a cor. Aí fala, ah, a rena é ruim. Não, não é isso. Ó, estou quase conseguindo ter a consistência legal da rena, porque o mixer ele tá misturando pra mim. Eu vou puxar, ah lá, não acompanhou mais a ponteira do mixer. Essa é a textura ideal da aplicação da rena. O importante é não ter pressa, né? Vocês precisam achar a textura correta da rena, porque muitas vezes o que fazemos? A gente adquire um produto, né? Coloca no anel, coloca então o fixador e rapidamente, pela correria do dia a dia, a gente faz isso e então vamos aplicar na cliente. Só porque aí ela não vai estar 100% diluída. Isso vai fazer com que essa rena fique com o pigmento inativo. Ele não ativou com o fixador. Isso não vai dar o quê? A cor correta para a rena. E a cliente vai sair com aquela rena sem graça. A vantagem da rena X é que ela vai te dar 4 opções de cores. E é assim, por exemplo, se eu quero uma coisa média, eu vou trabalhar então com a rena média. Se eu quero uma cor escura, eu tenho a opção do castanho escuro e eu tenho a opção do preto. Então, muitas vezes, trabalhar com uma cor única e tentar obter uma cor alta não vai ser o suficiente para essa pigmentação então atingir. Então, por exemplo, vocês, a rena tá muito clara. Não, não é que ela tá muito clara, ela não tá com a cor ideal para aquele tipo de pele, para aquela tonalidade de pele. Por isso que é legal, em que eu posso ter 4 tonalidades de rena e atingir os 4 tons que eu realmente preciso. Agora vamos para a prática, vou colocar tudo isso que foi falado em aplicação para vocês verem então o resultado da rena. Produto para asepsia da pele. Vamos então limpar o local que a gente vai trabalhar a nossa rena. O local tem que estar 100% limpo, ele não pode ter resíduo de maquiagem, ele não pode ter resíduo de filtro solar, ele não pode ter resíduos de nada, sombra, algum tipo de lápis que a cliente possa estar usando na sobrancelha, nada disso. A asepsia ela é muito importante para a fixação da rena. Sem asepsia, a gente pode ter uma fixação muito ruim. Então, essa asepsia ela é muito importante. Com a linha tradicional de costura mesmo, não precisa ser uma linha própria para sobrancelha, não. Eu vou sujar no lápis aqui. Tá, eu sujei um pouco da linha e eu vou vir fazer as marcações para mim então pinçar essa sobrancelha. Então agora eu vou remover todos os pelinhos que tá fora do alinhamento dos fios. Com a pinça da ponta fina, eu vou então alinhar os fios. Remover todos esses pelinhos que estão fora aqui do alinhamento dos fios dela, criando então um design mais leve. Essa escova, ela serve então para mim poder limpar tudo que eu estou removendo e alinhar os fios, tanto para fazer o corte, como para mim poder continuar pinçando embaixo. Para cortar uma sobrancelha, a gente sempre vai pentear todos os fios para cima. Tudo que tiver sobrando do desenho, a gente pode então cortar. Que aí quando eu pentear ela voltando, ele se encaixa exatamente na estrutura da sobrancelha. Vou fazer o acabamento na linha. A gente pega uma linha do tamanho de um palmo da mão e um pouquinho mais. Posiciona na mão, dá 3 voltinhas. Então, a gente vai fazer toda a limpeza do que sobrou aqui nos fios. Temos também que analisar o tipo de pele da cliente para aplicação da rena. É claro que as peles normais,
é mais fácil a aplicação, a cor fica mais viva, fica melhor. Geralmente as peles oleosas têm uma dificuldade maior de dar a pigmentação certa. Então essa avaliação também tem que ser passada para o cliente para que ele não fique frustrado, que a rena dele não ficou aquela coisa muito cheguei. Tá? Essa cliente aqui tem uma pele normal, então provavelmente vai ficar uma cor super legal a rena dela. Vamos preparar então a rena castanho escuro para ela, porque ela tem uma melanina mais forte, então assim, o castanho médio iria ficar claro. Eu acho que o castanho escuro vai ficar ótimo. Se ela quisesse bem forte, então a gente poderia colocar o preto. Mas como ela quer uma coisa mais natural, eu vou colocar o castanho escuro. Para quem não tem muita experiência com a rena, pode então colocar uma luva para não sujar os dedos nem as unhas, porque geralmente ela pega e não sai fácil. Então a luva vai evitar que eu suje as minhas mãos, tá bom? A cubeta, ela é tipo funil, como eu disse. Então eu vou colocar aqui, não tem uma porção exata, um tanto assim de rena. E agora eu vou colocar as gotas até achar a textura. Como eu disse, ela tem que ficar bem diluída, para que ative então os pigmentos da rena, para que ela dê a cor desejada. Se fosse com palito, ela não poderia estar acompanhando o palito também não. Se caso vocês não tiverem um mixer, tivesse com palito, ela não pode estar acompanhando o palito. Ela tem que estar, tipo, você enfia o palito e ela sai, o palito sai intacto então do batoque. Observem que eu vou puxar e ele não acompanhou mais. Essa é a textura certa. A gente não pode ter pressa para diluir o pigmento. Esse pigmento tem que estar 100% diluído, que é para ativar a cor. Senão a nossa rena não dá a cor desejada. Então, quanto mais eu ficar aqui, ó, diluindo o pigmento, melhor vai ser o resultado da minha rena. Se a cliente for uma cliente alérgica e com um quadro clínico muito avançado, vocês podem então fazer o teste alérgico atrás da orelha antes de fazer a aplicação, para ver se vai coçar, se vai irritar. Porque acontece, às vezes, dá irritação nas clientes que são muito sensíveis. É raro, mas acontece. Se a cliente falar que tem alergia, então faça então o teste alérgico. Então, cheguei na minha textura correta e eu vou aplicar. Aqui na cliente, vocês podem observar que eu já tracei o desenho dentro do mapeamento. Esse mapeamento a gente ensina ele nos nossos cursos dentro da Inovar Cosméticos, que é o curso completo de design. Vocês aprendem então a fazer o mapeamento tanto para colocar a rena como para micropigmentação. Eu tenho duas opções de pincel: ou pincel chanfrado ou pincel de delineador, que eu cortei e fiz ele menor. Também posso usar o pincel de lábios, não tem problema. Eu gosto desse. Então eu vou começar a aplicação. Eu já deixo meu palitinho de aroeira com algodão molhadinho com água. Caso necessário, eu preciso limpar algo que eu tenha borrado. Então eu já deixo ele preparado. E eu vou pegar aqui então a rena sem excesso no pincel e vou depositando dentro da sobrancelha. Eu não posso, nesse caso aqui, arrastar assim, ó. Por quê? Senão ela vai ficar muito clara. Se eu quero que ela dê uma cor legal, eu preciso, então, depositar a rena. E eu vou com calma dentro do desenho traçado, depositando.
Dei uma borradinha, venho com o palito e limpa. É claro que a cor que vai ficar na cliente não é esse preto que tá aqui por cima dos fios. Essa cor, ela vai entrar na epiderme, né, que é essa camada que a gente toca na pele, e vai dar uma cor mais suave. Então vocês não precisam ter medo da rena. A rena é algo para dar cor, para cobrir fios brancos, para te dar uma sensação de uma sobrancelha mais definida, tá bom? Muitas pessoas acham que a rena vai ser isso aqui, essa coisa extremamente preta, e na verdade não é. Quando eu limpar, vocês vão ver o quanto vai estar sutil essa sobrancelha. Então, finalizei aqui a aplicação da rena. Nós vamos aguardar de 10 a 15 minutinhos até que ela esteja extremamente seca. Você vai tocar nela e vai ver que ela tá sequinha. Se a cliente estiver confusa, falar, não quero que fique muito cheguei, vocês podem tirar antes, pode tirar com 10 minutinhos. Agora, se a cliente gosta dela mais marcante, vocês podem deixá-la secar para depois, então, remover a rena, ok? Para remover a rena, a gente vai utilizar apenas água. Então eu vou umedecer o algodão bastante, porque a rena está 100% seca, pode ver que ela está tocável e ela não sai do lugar. E eu coloco então o algodão em cima dela para que ela amoleça, para depois eu esfregar para remover a rena todinha. Então, essa tonalidade foi o castanho escuro, tá finalizada, a nossa modelo tá pronta e ficou excelente a cor na pele dela. Então, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e dá um like. Beijos e obrigada!